Ayer vimos algo de una doctrina poco... ontem. Vimos algo sobre uma doutrina que é pouco falada, pouco expressada. Y está por toda la Biblia. Mas ela está, através de toda a Bíblia, está presente. Y es la doctrina de los tratos de Dios. É a doutrina do tratamento de Deus. A veces hay enseñanza Às vezes há ensinamentos clara, claros, pero realmente produce la enseñanza que recibimos mas aquilo que realmente produz o ensinamento que nós recebemos es el Espíritu Santo en nosotros. é o Espírito Santo em nós. Y el Espíritu Santo tiene conflicto con nosotros, E o Espírito Santo entra em conflito conosco. con nuestra naturaleza humana, Entra em conflito com a nossa natureza con humana, nuestro razonamiento, com a nossa razão, nuestra inteligencia, com a nossa inteligência, nuestra capacidad, com a nossa capacidade. y entonces entra a tratar con nosotros. Então ele começa a tratar conosco. Entra en conflicto con la cultura. Ele entra em conflito com a cultura. Entonces Dios no tiene problema de tratar con nosotros. Então Deus não tem nenhum problema em tratar conosco. Si hacemos un estudio de los personajes de la Biblia, Se nós estudarmos os personagens bíblicos, vamos a encontrar de que con cada uno Dios trató. nós vamos descobrir que Deus tratou com cada um deles. Aún en la vida de Jesús, E mesmo na vida do próprio Jesus, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesús estuvo anónimo durante 30 años. Jesus passou desapercebido, passou anônimo durante 30 anos de Nuestra vida. inteligencia hubiera dicho, semejante hombre, 30 años anónimo. A nossa razão, a nossa inteligência ia pensar assim, mas um homem desses, anônimo por 30 anos, não faz sentido. Pero en estos 30 años aprendió Jesús la sumisión al Padre, Mas durante esses 30 anos, Jesus estava aprendendo a submissão ao Pai. a tal punto que en 3 años logró el propósito. De maneira que nos últimos 3 anos, em 3 anos apenas, ele conseguiu cumprir todo o propósito. 10 años por cada año. 10 anos de treinamento para cada ano. Y él al final de los 3 años dijo, E ao final dos últimos 3 anos ele declarou, consumado es. está consumado. Se terminó el propósito, O propósito está por el completo. cual él vino aquí a la tierra. Está completo o propósito para o qual eu fui enviado a esta terra. Vemos la enseñanza de Pablo Nós vemos nos ensinos do apóstolo Paulo, tan clara. muito claros. Pero Pablo estuvo primero 14 años a solas Mas antes disso, Paulo esteve 14 anos a sós, en Arabia, lá na Arábia, aprendiendo de los hermanos aprendendo com os irmãos y recibiendo un trato de Dios. e recebendo um tratamento da parte de Y Deus. durante todo su ministerio E foi assim durante todo o seu ministério. fue aprendiendo a sujetarse al Señor. Foi aprendendo a sujeitar-se ao Senhor. El tema de ayer es un tema de consuelo, O tema de ontem foi um tema de consolo, para que no nos desanimemos cuando Dios nos trata. para que nós não fiquemos desanimados quando Deus tratar conosco. Quiero mostrarle a alguien que Dios está tratando bastante. Mas eu quero hoje mostrar alguém que Deus está tratando muito com ele. Esa persona que tenés al lado. É essa pessoa que tu tem sentado do teu lado. Y del otro lado también está. E do outro lado também. En el Padre Nuestro hay diversos temas en la oración de Jesús. Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, que ele fez, tem vários temas colocados ali. El tema último fue sobre Satanás. O último tema abordado ali é sobre Satanás. Y Satanás no va al principio del Padre Nuestro, Satanás não aparece no começo do Pai Nosso. aparece en el final. Ele aparece só no fim. En el libro de Efesios, No livro de Efésios, la guerra espiritual contra el diablo a guerra espiritual contra o diabo no está en el primer capítulo, não é abordada no primeiro capítulo. está en el último capítulo. Ela é mencionada no último capítulo. En el Padre Nuestro está en sexto lugar. Na oração do Pai Nosso aparece em sexto lugar. Y en el libro de Efesios está en el capítulo 6. E no livro de Efésios está no capítulo 6. Tiene importancia.
Isso tem importância. No toda la importancia, Não é o mais importante, pero es importante. mas é importante. Es importante nuestra conciencia de Satanás. É importante a nossa consciência a respeito do Y inimigo. vamos a meternos un poquito. E nós vamos tratar disso um pouco. Quisiera mostrarles esta mañana las cinco puertas por donde Satanás se mete. Gostaria de mostrar nesta manhã a vocês as 5 portas através das quais Satanás entra. Dicho de otra manera, Isso colocado de uma outra forma. cerrando las 5 puertas al diablo. Fechando as 5 portas do diabo. Pero veamos algo sobre el enemigo número 1 que tenemos. Vamos dar uma olhadinha em alguma coisa sobre o inimigo número 1 que nós temos. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Me estoy preguntando cómo es el programa en esta mañana. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Esta es la obra que Satanás hace. Esse é o trabalho que ele faz. Lo primero que hace es roba, hurta. Primeira coisa que ele faz é roubar, é furtar. ¿Qué es lo que más intenta robar Satanás? Qual é a coisa que Satanás mais tenta, o que ele deseja roubar? Es nuestra atención sobre Jesús. É a nossa atenção sobre a pessoa de Cristo. Quita la atención que tenemos sobre Jesús Ele tira a nossa atenção, desvia a nossa atenção da pessoa de y la Jesus. fija en nosotros mismos. E fixa a nossa atenção em nós mesmos. Cuando hace esto, Quando ele consegue fazer isso, el mundo entra a operar en nosotros o mundo então começa a trabalhar em nós. y nos llena de deseos. E ele nos enche, o mundo nos enche de desejos. Algunos pobres en dinero, pero ricos en deseos. Tem pessoas que são pobres em dinheiro, mas são ricos em desejos. Y el mundo logró captar nuestra atención. E o mundo então conseguiu capturar a atenção. Satanás va quitando nuestra dependencia del Señor, Satanás vai tirando a nossa dependência de Deus. quitando nuestros ojos del Señor. Vai tirando, desviando nossos olhos do Senhor. Luego mata. Logo em seguida ele mata. ¿Qué mata? E o que é que ele mata? Lo primero que mata A primeira coisa que ele mata son los afectos hacia el Señor. é o nosso afeto, o nosso amor em relação ao Ya Senhor. no lo amamos tanto al Señor. Já não amamos tanto assim. Y también quita los afectos entre los hermanos. E também tira a afeição, o amor entre os irmãos. Hurta y mata. Rouba e mata. Y destruye. E ele destrói. Algunos ya están en esta tercera etapa. Tem pessoas que já estão nessa terceira etapa. Destruye la energía espiritual. Ele destrói a energia espiritual. Nos consume emocionalmente. Nos consome Y emocionalmente. nos deja sin rumbo. Nos deixa sem rumo. Y Satanás toca puntos muy importantes en este nivel. Nesse nível, Satanás ataca pontos muito importantes. ¿Dónde más intenta destruir Satanás en el ser humano? Onde é que Satanás mais deseja destruir no ser humano? Intenta destruir los matrimonios, Deseja destruir os casais, las familias. as famílias. Intenta destruir a nuestros hijos, Ele deseja destruir os filhos, la salud, a saúde. los bienes materiales. Também deseja destruir os bens materiais. Ya están destruidos los bienes espirituales. Os bens espirituais já foram destruídos. Y nos rodea de malos amigos. E nos cerca de falsos amigos. Esto es lo que le pasó a Job. Foi isso que aconteceu com Jó. Satanás atacó a los hijos, Satanás atacou seus filhos, a los bienes, aos seus bens, la salud, a sua saúde, su matrimonio, ao seu casamento y nos rodeó de malos amigos. e os cercou de maus amigos, amigos falsos. Está ya en el punto de destrucción. Aí já chegou no ponto de destruição. No en Job,
no en Job, não em Jó. porque Job se mantuvo firme. Não aconteceu com Jó, não chegou a ser destruído porque ele ficou firme. Pero él intentó destruir todo esto en Job. Mas Satanás tentou destruir todas essas coisas na vida de Jó. Quiero dejar claro entonces que él vino para hurtar la atención sobre Jesús Quero deixar claro então que ele veio para roubar a atenção em Jesus y la atención y amor a nuestros hermanos. e também tirar a atenção e o amor entre os irmãos. Luego mata, E logo em seguida ele mata. mata los afectos Mata o afeto, o amor y destruye. e destrói. ¿Y cuál es, cómo operamos nosotros frente al diablo? E como nós agimos, como reagimos frente ao diabo? Hay por lo menos 2 o 3 versículos en 1 de Juan capítulo 5. Existem pelo menos 2 ou 3 versículos em 1 João capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. El maligno no le toca. ¿Cuántos saben esto? Quantos sabem disso? Que el maligno no nos toca. Que o maligno não pode nos tocar. Si nosotros vivimos como agrada a Dios, el maligno no nos toca. Se nós vivemos de maneira que agrade a Deus, o maligno não pode nos tocar. No nos toca. Não nos toca. Decirle al lado que el maligno no nos toca. Diz para o irmão ao teu lado, o maligno não pode te tocar. Tranquilo. Amém. Algunos tienen miedo al diablo, ¿eh? Tem pessoas que têm medo do diabo. Están todas en Argentina. Todos estão lá na Argentina, aqui não tem nenhum. Y algunos asustan con Satanás. Alguns se assustam com Satanás. Y otros dicen, hay que hacer guerra espiritual. E outros ficam muito preocupados, temos que fazer guerra espiritual. El maligno no me toca. O maligno não me toca. Dígase a sí mismo, el maligno no me toca. Diga para você mesmo, o maligno não me toca. No me toca. Não me toca. No me toca. Otro versículo, capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 4. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. ¿Por qué no te toca? Por que ele não pode te tocar? Porque querés agradar a Dios. Porque tu queres agradar ao Senhor. Y porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. E porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Cuando yo era pequeño, Quando eu era pequenininho, me gustaba jugar a las bolitas. gostava de jogar bolita. ¿Juegan a las bolitas? Sim, aqui sim. Não sei se todos os estados representados jogam, mas aqui sim. Bolinha de gude, tem vários nomes. Y jugábamos varios chicos. E vários meninos ali jogávamos juntos. Y había un menino grande que venía y robaba las bolitas y corría. Tinha um menino grandão que vinha, roubava todas as bolinhas e saía correndo. Y no nos dábamos cuenta que pasaba siempre esto. E nós não nos percebíamos, mas ele fazia sempre a mesma coisa. Y un día le dije a mi papá E um dia eu falei com meu pai, que venía este muchacho grande y robaba las bolitas y salía. contei a ele que vinha esse menino grandão e roubava todas as bolinhas e saía. Y entonces mi papá me dice, avísame. Aí o meu pai me disse assim, me avisa. Y cuando estaba robando las bolitas dije, papá. No dia que o rapaz veio, o menino veio e começou a roubar as bolinhas, eu chamei, pai! Y mi papá salió. E o meu pai veio. Y este estaba robando las bolitas. E ele estava ali agachado roubando as Mi bolinhas. papá le dio una. Meu pai cobrou um escanteio com ele. No robó más. Nunca mais ele roubou as bolinhas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tenemos un padre grande. Nós temos um pai grande, Bastante grande. bem grande. Y pega fuerte. E ele, quando tem que bater, bate forte. No tenga miedo. Não tenha medo. Aleluya. Glória a Deus. Esta debe ser nuestra actitud ante Satanás. Esta deve ser a nossa atitude frente ao diabo. Estemos seguros. Nós estamos seguros. Nosotros no somos el ratón, somos el gato. Nós não somos o camundongo, nós somos o gato.
nosotros no somos los que huimos, Él huye. Não somos nós que temos que fugir, Ele é que tem que fugir. El temible no es Él, somos nosotros. Quem é temível não é o diabo, nós somos temíveis. Para Él. Para Ele. El infierno nos teme. O inferno tem medo de nós. ¿Sabía esto? Sabiam disso? Ustedes son peligrosos para el diablo. Vocês são perigosos para o diabo. Coloquémonos en la postura correcta. Vamos nos colocar na posição certa, Frente a Satanás. diante do diabo. Él está vencido. Ele já está vencido. ¿Quién venció a Satanás? Quem foi que derrotou Satanás? La guerra espiritual, ¿quién la hizo? ¿Nosotros o Jesús? Quem é que realizou de fato a guerra espiritual, nós ou Jesus? Él venció. Ele já venceu. Nosotros vencemos Nós vencemos porque Él ya venció. porque Ele já venceu. Satanás ya está derrotado. Satanás já está derrotado. Mi guerra espiritual consistiría A minha guerra espiritual, então, ela consistiria en declarar lo que Cristo hizo sobre Satanás. em declarar aquilo que Jesus já fez sobre o Ya diabo. está hecho. Já está feito. ¿Y guerra espiritual qué es? E guerra espiritual o que é? Es todo lo que hace un cristiano. É tudo aquilo que faz um cristão, um crente dia a dia. A veces hay reuniones que se dicen vamos a hacer guerra espiritual Às vezes se convocam reuniões para dizer assim, nós vamos aqui fazer uma guerra espiritual. y vamos a cantar coros contra Satanás. E vamos cantar cânticos fortes contra o diabo. Y parecería que esa fuese la guerra espiritual. E alguém tem a impressão que esta é a guerra, que estão guerreando espiritual. Perdón, Me perdoem. la guerra espiritual comenzó el día que te bautizaste. A tua guerra espiritual começou no dia do teu batismo. Y cada vez que ustedes dan gracias por los alimentos, Cada vez que vocês oram e dão graças pelos alimentos, por exemplo, Satanás no quisiera que ustedes den gracias por los alimentos. Satanás não gostaria nem que vocês orassem para dar graça pelos Pero alimentos. cuando decimos gracias, Señor, Mas toda vez que nós dizemos graças a Ti, Senhor, estás haciendo guerra espiritual. você está fazendo guerra espiritual. Satanás no quisiera que estuviesen en ninguna reunión, Satanás gostaria que vocês não estivessem em reunião nenhuma. pero cuando vienen a la reunión, Mas quando vocês vêm à están reunião, haciendo guerra espiritual. estão fazendo guerra espiritual. Satanás no quiere que lean la Biblia, Satanás não quer que você leia a Bíblia. pero cuando leen la Biblia, Mas quando você lê a Bíblia, hacen guerra espiritual. você está fazendo guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Tudo é guerra espiritual. ¿Con coros o sin coros? Com cânticos ou sem cânticos. Todo es guerra espiritual. Tudo é guerra espiritual. Y en cuanto a la guerra espiritual, Enquanto há guerra espiritual, Satanás ya está vencido. quanto a ela, Satanás já está derrotado. Cristo venció. Porque Cristo venceu. Una vez y otra vez. Uma vez e de novo, outra vez. Aleluya. Glória a Deus. Pero Mas hay 5 posibles puertas abiertas. existem 5 portas possivelmente que podem ficar abertas, 5 brechas, Donde Satanás puede introducirse. através das quais Satanás pode entrar. Habrá más puertas. Pode haver mais portas. Yo ahora digo 5. Eu agora quero destacar 5 delas. Después ustedes pueden ver otras puertas. Depois vocês podem descobrir outras. Pero 5 puertas generales Mas as 5 portas gerais, donde Satanás se mete através das quais Satanás entra para hacer la obra. para fazer a obra Y dele. nosotros como obreros del Señor Nós, como trabalhadores do Senhor, tenemos que mantener estas puertas cerradas. precisamos manter essas portas trancadas. Y si descubrimos que tenemos alguna puerta abierta, E se nós descobrirmos que temos alguma dessas portas aberta, en el día de hoy la vamos a cerrar. no dia de hoje é dia de fechá-la. La primera puerta abierta A primeira porta aberta es la puerta del pecado. é a porta do pecado. Obvio. É claro. Y uno dice, pero somos hijos de Dios. Mas alguém diz assim, mas nós somos filhos de Deus. ¿Cuántos saben que Caín cayó en pecados sirviendo al Señor? Quantos se dão conta de que Caim caiu em pecado servindo ao Senhor? Así, dando culto a Dios. Ele estava dando culto ao Senhor. Llevaba la ofrenda. Estava levando a sua oferta. Qué lástima, Caín. Que tristeza, Caim. Abrió la puerta a Satanás. Ele abriu a porta para o diabo. Entonces, el pecado abre las puertas al diablo. O pecado abre portas ao diabo. ¿Qué pecados?
Que pecados? ¿Cuántos conocen el padre de todos los pecados? Quem é que conhece? Quantos conhecem o pai de todos os pecados? Supongamos que hay un árbol de pecado. Vamos imaginar que exista uma árvore dos pecados. De pecado. Árvore de pecado. De pecado. Isso, árvore de pecado. ¿Dónde están los frutos? Onde estão os frutos? Los frutos se ven. Os frutos nós Y enxergamos. ahí están las mentiras y todo lo demás. Ali está o frutinho da mentira e outros. Y luego uno puede ir a un retiro E alguém pode ir no y retiro cortar los frutos que se ven. e pode então cortar fora aqueles frutos que são visíveis. Y entonces pero en la próxima primavera los frutos vuelven otra vez. Mas na outra estação os frutos tornam a nascer. Entonces dice, preciso un retiro más fuerte. Aí ele chega a essa conclusão: eu preciso de um retiro mais forte do que Y aquele. por allí descubre un retiro más fuerte. E de repente ele descobre um retiro mais poderoso do que Ven a aquele, cortar el tronco. que vem para cortar o tronco da árvore, El tronco del árbol de pecado. o tronco da pecadeira. El tronco del árbol de pecado se llama orgullo y altivez. O tronco da árvore do pecado chama-se orgulho e altivez. Y entonces, allí en ese retiro, el tronco es cortado. Então nesse retiro poderoso aquele tronco é cortado. Por fin, Ele pensa: graças a Deus, finalmente. no tengo los frutos del pecado ni lo que sostiene al fruto del pecado. Já não vejo mais, não há mais na minha vida os frutos do pecado e não tem mais o que sustenta os frutos, que é o tronco. ¡Qué alivio! Que alívio! En Rosario tenemos una plaza donde había un árbol muy grande Lá em Rosário nós temos uma praça onde existia uma árvore muito grande. que obstaculizaba el camino. Ela estava impedindo o caminho. Y la municipalidad cortó el árbol al ras. E então a prefeitura foi lá e cortou aquela árvore rente ao solo. Y el camino se pudo otra vez caminar por allí. O caminho então ficou liberado, as pessoas podiam passar livremente. Pasó el tiempo Mas o tempo passou y otra vez brotó nuevos brotes. e aquele pedaço que ficou no chão começou a brotar de novo. ¿Por qué? Por quê? La raíz. A raiz. En un árbol, ¿qué es más fuerte? ¿La copa, el tronco o la raíz? ¿Y cuál es la parte que menos se ve? Qual é a parte que a gente menos enxerga? A raiz. ¿Cómo se llama la raíz del pecado? Qual é o nome da raiz do pecado? Nosotros en castellano tenemos rebelión. Rebelião, castelhano. ¿Tienen aquí? Sí, mucho. Yo creí que todos estaban. Creíste errado. La rebelión es el pecado contra la autoridad. A rebelião é um pecado contra a autoridade. Dios dice algo, Deus diz uma coisa, pero la persona hace otra. mas a pessoa faz outra. Hace lo que quiere. Ela faz o que ela quer. El pecado de rebelión. O pecado de rebelião. El pecado de rebelión es difícil de detectarlo, O pecado de rebelião é difícil de ser detectado, porque no se ve. porque não se enxerga. Es la raíz. Ele é a raiz. Puede ser una persona espiritual, Pode ser uma pessoa espiritual, pero con raíz rebelde. mas com raiz rebelde na vida. ¿Y cómo identificar a una persona que parece espiritual, pero con raíz rebelde? Como podemos identificar uma pessoa que parece ser espiritual, mas tem uma raiz de rebelião na sua vida? ¿Cómo la identificamos? Como podemos identificá-la? ¿Cómo la descubrimos? Como é que descobrimos isso? Fácil. É muito fácil. Póngale al lado una autoridad É muito fácil. Ponha ao lado dela uma autoridade. y va a ver cómo reacciona. E aí você vai ver como ela reage. Porque las personas que se arrepintieron del pecado de rebelión Porque as pessoas que se arrependeram da sua rebelião, aman la autoridad, elas amam a autoridade. buscan la autoridad, Elas buscam a autoridade. aman la obediencia. Elas amam a obediência. Pero las personas que no se arrepintieron del pecado de rebelión, Mas aquele que ainda não se arrependeu do pecado de rebelião, todas las autoridades le molestan todas as autoridades incomodam ela. y siempre está encontrando defectos en las autoridades E ele sempre acha todos os defeitos das y autoridades. las critica E critica cada uma delas. porque tiene vivo la raíz. Porque a raiz está viva dentro de si.
Por eso predicamos el Evangelio del Reino. É por isso que nós pregamos o Evangelho do Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio de la autoridad de Dios. O Evangelho do Reino é o Evangelho da autoridade de Deus. Y fue el primer pecado en la naturaleza humana. E esse foi o primeiro pecado que entrou na natureza humana. El pecado no fue contra el amor de Dios. O pecado original não foi contra o amor de No Deus. fue contra la misericordia de Dios. Não foi contra a misericórdia de Deus. Fue contra la autoridad de Dios. Ele foi contra a autoridade de Deus. Por eso Jesús comenzó con el principio del Evangelio. Por isso que Jesus começou com o princípio do El Evangelho. Evangelio del Reino. O Evangelho do El Reino. Evangelio de la autoridad. O Evangelho da autoridade de Deus. Y habló de arrepentirse del pecado de rebelión. E falou sobre arrepender-se do pecado da rebelião. Juan el Bautista comenzó hablando de esto. João Batista começou falando disso. Dice, el hacha está puesta a la raíz. E ele disse, o machado está posto à raiz das árvores. No al tronco, Não ao tronco, a la raíz. está posto à raiz. Y por eso predicamos a Jesucristo como el Señor. É por esse motivo que pregamos a Jesus Cristo como Senhor. Nos damos cuenta que la persona se convierte E nós percebemos então que a pessoa se converte quando fazemos cuando isso. declara, Quando ela declara, Jesucristo es mi autoridad. Jesus Cristo é a minha autoridade. Estoy sometido a Él. Eu estou submisso a Ele. Jesucristo no comenzó predicando el amor, O Senhor Jesus não começou pregando o amor, ni la misericordia, nem a misericórdia, ni el poder. nem o poder. Empezó predicando el Evangelio del Reino Começou pregando o Evangelho do Reino y dando muerte y liquidando el Padre de todos los pecados, e sentenciando à morte o pai de todo o pecado, que es la rebelión. que é a rebelião, no caso a mãe. Cuando uno se arrepintió del pecado de rebelión, Quando uma pessoa se arrependeu do pecado de rebelião, ama la autoridad, essa pessoa ama as autoridades. busca la autoridad, Ele busca as autoridades. ama la obediencia, Ele ama a obediência. va a un lugar y lo primero que hace es ¿dónde está la autoridad de este lugar? Quando chega num lugar, a primeira coisa que faz é buscar onde é que está a autoridade. Quem é a autoridade nesse lugar Y aqui? se somete. E ele se submete a ela. Encontró su lugar en la iglesia. Ele achou o seu lugar na igreja. Antes decía, yo no encuentro un lugar en la iglesia. Antes ele dizia assim, eu não me acho aqui, eu não encontro meu lugar aqui na ¿Cuál será igreja. mi lugar en la iglesia? Qual será o meu lugar na igreja? Pero cuando Jesucristo es el Señor, Mas quando Jesus é o Senhor, descubrió el lugar en la iglesia. ele descobre o lugar na igreja. Ahora me doy cuenta cuál es mi lugar. Agora eu percebi qual é o meu lugar. Yo soy un siervo. Eu sou um servo. Y hay muchos lugares para los siervos. E existem muitos lugares para os servos. Para los que no son siervos hay pocos lugares. Para quem não é servo, tem poucos lugares. Pero para los siervos hay mucho lugar. Mas para quem é servo, não falta lugar. ¿Ustedes se han arrepentido del pecado de rebelión? Vocês se arrependeram do pecado da rebelião? ¿Cuántos saben que Jesús, la sentencia de Jesús de parte de los romanos fue porque Él era rey? Quantos percebem que a condenação que Jesus sofreu por parte do Império Romano veio do fato de que Jesus se declarava rei, era rei? Tenía un título aquí en la cruz, Foi pregado, Pilatos mandou pregar um título na cruz. que en 3 idiomas, Em 3 idiomas estava escrito: en latín y en griego y en hebreo. latim, grego e hebraico. Este es el rey de los judíos. Este é o rei dos judeus. A él le pusieron para burlarse una capa. Colocaram uma capa em Jesus para fazer troça, para zombar dele. Y pusieron un cetro, una caña en sus manos. Colocaram uma cana na sua mão como se fosse um cetro Y le pusieron una corona e uma coroa para burlarse. para brincarem com ele, para zombarem dele. El Imperio Romano lo mata porque entendía que él se hacía rey. O Império Romano condenou ele à morte porque entendeu claramente que ele se fazia rei. La persecución que hubo en el Imperio Romano A perseguição que houve no Império Romano hacia los cristianos sobre os cristãos fue feroz. foi muito forte, muito feroz. Había muchas religiones en aquel entonces. Naquele tempo e naquele lugar havia muitas religiões.
de todo tipo. de todos os tipos. Y surgía una más, que era el cristianismo. E aí então apareceu mais uma que era o cristianismo. Pero el Imperio Romano no quería matar a los de las otras religiones. Mas o Império Romano não perseguiu e não queria matar as pessoas que professavam outras Pero religiões. sí quería matar a los cristianos. Mas aos cristãos sim ele queria matar. ¿Por qué? Por qual razão? Porque había un solo señor en el Imperio Romano, Porque podia existir só um senhor no Império Romano. que era el César, Um rei único que era César. el Quirios, O Quírios, o que Senhor. significaba jefe, Significava chefe supremo. autoridad máxima. Autoridade máxima. Y todo el imperio estaba bajo él. Todo o império estava submisso a ele. Había otros reyes en el Imperio Romano, Havia outros reis no Império Romano. pero el César aún reinaba sobre los otros reyes. Mas César era rei sobre os reis. Pero cuando los cristianos predicaban a Cristo, Mas quando os cristãos iriam pregar a Jesus, los cristianos predicaban que Jesucristo es el Señor de señores. eles diziam que Jesus era o Senhor dos senhores. Y ahí ponía al César abajo de Cristo. Aí colocavam César abaixo de Cristo. Y que Jesús era Que Jesus era também el Rey de Reyes. o verdadeiro rei dos reis. Y ponía a todos los reyes bajo Jesús. E colocava todos os reis No debaixo de Cristo. soportaba el César este ataque. César não aguentou, não podia suportar esse Y ataque. persiguió a los cristianos. E ele perseguiu os cristãos 4 siglos. durante 4 séculos. Este era el Evangelio del Reino que predicó la iglesia primitiva. Esse era o evangelho do reino que a igreja primitiva pregou. Con el correr de los tiempos, No decorrer dos tempos, Jesús dejó de ser Señor Jesus deixou de ser Senhor para convertirse en Salvador. para converter-se em Salvador. Eso fue extraño. Isso foi estranho. Extraño a la palabra. Isso é diferente do que está na palavra. Los apóstoles no predicaban a Jesús como Salvador. Os apóstolos não pregavam Jesus como Lo Salvador. predicaban como Señor. Eles pregavam Jesus como Senhor. En Pentecostés no se predicó a Jesús como Salvador. No Pentecostes não se pregou a Cristo como Salvador. Se predicó a Jesús como Señor. Jesus foi pregado e anunciado como Senhor. Pedro dijo: Pedro falou: a este que vosotros crucificaste, a este Jesus que vós crucificastes, el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Al oír esto, los que estaban allí Quando as pessoas que estavam ali ouviram isso, se compungieron de corazón o coração deles ficou compungido, ficou apertado. y dijeron: E eles disseram: varones, hermanos, ¿qué haremos? que faremos, varões e irmãos? Esta es una buena señal de la conversión. Isso é um bom sintoma, um bom sinal da conversão. Señor, ¿qué hago? Senhor, o que eu faço? Las personas que dudamos de su conversión Aquela pessoa que a conversão dela é meio duvidosa, están siempre pidiendo cosas a Dios. ela está sempre pedindo coisas para Deus. Ayúdame, Senhor, me ajuda. sacame, Senhor, me tira dessa. Livrame. Me livra. provéeme. Dá o que eu preciso. Pero los verdaderos convertidos Mas os verdadeiros convertidos, dicen: Señor, ¿qué quieres que haga? eles dizem: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eso es lo que Pablo dijo inmediatamente. Foi isso que Paulo falou logo depois da conversão. Señor, ¿qué quieres que haga? Senhor, o que queres que eu faça? Primero la palabra Señor. Primeiro a palavra Senhor. Y después, ¿qué quieres que haga? E depois o que queres que eu Qué faça? buena señal de la conversión. Que sinal maravilhoso de uma conversão genuína. Necesitamos conversiones así. Nós precisamos de conversões assim. Prediquemos a Jesucristo como Señor. Vamos pregar Jesus Cristo como ¿Por Senhor. dónde se mete Satanás? Por onde é que Satanás entra? Donde está abierta la puerta del pecado. Onde a porta do pecado está aberta. Y la puerta del pecado, especialmente el padre de todos los pecados, E a porta do pecado, especialmente o pai de todos os pecados, que es la rebelión, a rebelião, la resistencia a resistência contra toda forma de autoridad. contra qualquer forma de autoridade. Comenzando desde Dios, Começando desde Deus, siguiendo por la palabra passando pela palavra y las autoridades delegadas por Dios. e chegando até as autoridades delegadas por Deus. Hay 3 autoridades delegadas por Dios, Existem 3 autoridades delegadas por Deus, según entendemos por la palabra. de acordo com o que nós entendemos da palavra. La primera autoridad delegada, A primeira autoridade delegada, Dios puso gobernantes en los países. Deus colocou governantes civis sobre os países. Y
Pablo habla en Romanos 13 de esto, E Paulo fala disso em Romanos 13. que cada autoridad está puesta por Dios. Que as autoridades que existem foram postas por Deus. Y Pablo estaba hablando de las autoridades romanas de aquel entonces, E Paulo estava se referindo às autoridades romanas daquela época, que eran personas degeneradas. que eram pessoas degeneradas. Pero decía que aún eran respaldadas por Dios. Mas Paulo afirmava que mesmo assim eles tinham respaldo de Deus. Por eso tenemos que orar por las autoridades. Por essa razão nós precisamos orar pelas Y autoridades. someternos a las autoridades. Y someternos a las autoridades. E submetermos às autoridades. A menos que las autoridades nos obliguen a desobedecer a Dios. A menos que as autoridades nos obriguem, queiram nos obrigar a desobedecer ao Senhor. La otra autoridad delegada A outra autoridade delegada es en la familia, é a família, donde los padres son la autoridad de los hijos. onde os pais são autoridade sobre os Y filhos. donde el marido es la autoridad de la esposa. E onde o marido é autoridade sobre a esposa. Es otra de las autoridades delegadas. Essa é outra autoridade Y delegada. otra autoridad delegada E a terceira autoridade delegada es en la iglesia, é na igreja, donde Dios puso las autoridades. onde Deus colocou autoridades. Y las personas arrepentidas del pecado de rebelión, E as pessoas que se arrependeram da sua rebelião, no les molesta la autoridad. a elas não incomoda a autoridade. Pero a los que no están arrepentidos sí les molesta. Mas aqueles que não se arrependeram, se incomodam muito. No ora por ellos, Não ora pelas autoridades, los critica. critica as autoridades. Quisiera que nos pongamos de pie un momento. Gostaria que nos colocássemos de pé um momentinho. Quisiéramos reafirmar el arrepentimiento del pecado de rebelión. Gostaria que nós pudéssemos agora reafirmar o nosso arrependimento ao pecado de rebelião. Que allí donde estás, Aí mesmo onde tu estás, examines delante de Dios. examina-te diante do Senhor. Si el Señor ha lavado con su sangre el pecado de rebelión, Se o Senhor já lavou com o seu sangue o pecado de y rebelião, si el hacha está puesta a la raíz. e se o machado de fato já está colocado à raiz, Así que allí donde estás, de maneira que onde tu estás, oramos. oramos juntos. Señor, examina nuestro corazón Examina, Senhor, o nosso coração. y lávanos con tu sangre. Lava-nos com o teu sangue. Limpia el pecado de rebelión. Limpa o pecado de rebelião. Reconocemos el pecado de rebelión. Nós reconhecemos o pecado de rebelião. Perdónanos. Perdoa-nos. Queremos decirte esta mañana Nós queremos te dizer nesta manhã que tú eres el Señor de nuestra vida, que tu és o Senhor das nossas vidas. nuestra autoridad máxima, Tu és a nossa autoridade máxima. y nosotros somos tus siervos. E nós somos teus servos. Y te decimos esta mañana, E nós te dizemos nesta manhã, Señor, ¿qué quieres que haga? Senhor, que tu queres que façamos? Recibimos Nós recebemos limpieza limpeza del pecado de rebelión, do pecado da rebelião. en el nombre de Jesús. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tomen asiento. Podem sentar. Primera de Corintios 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Queremos cerrar las puertas a Satanás. Nós vamos fechar as portas para o diabo. Primera de Corintios 6, versículo 9 hasta el 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aquí habla de pecados bien definidos. Aqui são mencionados pecados bem definidos. Y es como que estos pecados encierran a todos los otros pecados. É como se esses pecados abrangessem a todos os outros pecados. Es posible que alguien caiga en estos pecados. E é possível que alguém possa cair em algum desses pecados. Pablo no está escribiendo esto a la gente del mundo. O Paulo não está escrevendo essas coisas para as pessoas incrédulas do Está mundo. escribiéndolas a la iglesia, Ele escreve essas coisas para a igreja. donde tenían conocimiento. E as pessoas que tinham conhecimento Habían recibido el evangelio del reino. já haviam recebido o evangelho do reino.
Pero Pablo tiene que decir algunas cosas Mas Paulo precisa dizer algumas coisas. y señalar el pecado. E precisa assinalar o pecado. Porque Satanás se mete Porque Satanás entra y hace su obra. e ele faz o seu trabalho. Hurta, mata y destruye. Ele rouba, mata e Y destrói. aquí comienza a decir Pablo, E aqui Paulo começa a dizer: los fornicarios, os fornicadores, ¿por qué comienza con el sexo? por que ele começa tratando do assunto de sexo? En Gálatas también comienza con el sexo, Em Gálatas também começa sobre esse assunto. porque era muy fuerte en aquel entonces. Porque naquela época isso era uma coisa muito forte. Como ahora, Assim como hoje em dia. el pecado sexual. O pecado sexual. Yo estuve me llevaron a visitar las ruinas de esta ciudad de Italia, Pompeya, Me levaram para visitar as ruínas de Pompeia, na Itália. y fue edificada al lado del volcán Vesubio. Ela foi construída ao lado do vulcão Vesúvio. Y el volcán, cuando entró en erupción, Quando o vulcão entrou em erupção, las cenizas, primero hubo 10 metros de ceniza. Primero hubo un gas venenoso primeiro ele emitiu um gás venenoso que mató a todo lo que estaba vivo, que matou todas as criaturas vivas ao redor, tanto en Pompeya como alrededor de Pompeya. tanto em Pompeia como nos arredores de Pompeia. Luego 10 metros de ceniza Depois 10 metros, uma camada de 10 metros de que cinza cubrió toda la ciudad. que cobriu toda a Y cidade. luego lava E depois lava, que cubrió las cenizas. que acabou vindo por cima da Y cinza. después los arqueólogos pudieron descubrir Pompeya. Tempos depois, os arqueólogos descobriram e puderam escavar as Y ruínas de ahora Pompeia. es un lugar turístico. Agora é um ponto turístico. Y me llevaron a ver. Mas me levaram lá para ver. Y tiene una calle principal Há uma rua principal asfaltada que é asfaltada y se podría entrar con carros, e dá para entrar dirigindo carro. pero carros de la antigüedad. Mas aqueles carros da antiguidade. Y no podía entrar cualquier carro, Não era qualquer carro que passaria por ali. porque había una roca que limitaba el paso de las ruedas. Tinha uma rocha, uma pedra que limitava a passagem das rodas. Solo algunos carros podían entrar. Então tinha que encaixar direitinho. Eram só alguns carros que podiam passar por ali. Era una ciudad como Las Vegas. Era uma cidade como Las Vegas, comparando. Estaba llena de baños públicos, E tinha várias casas de banho públicas. pero a la vez estos baños públicos eran lugares de prostitución. Muitas vezes essas casas de banho públicas eram lugares de prostituição. Eran lugares de prostitución. Na verdade, eram lugares de prostituição. Y lo que se hacía en cada baño E o que se fazia em cada um desses lugares se mostraba por medio de cuadros, estava descrito em quadros. con mujeres, con varones, Se fazia com mulheres ou com con homens, niños, com crianças, varios a la vez. várias pessoas de uma vez. No es nuevo la pornografía, Pornografia não é uma coisa nova. siempre estuvo. Ela sempre esteve. Cuando yo intenté mirar esos cuadros, Quando eu tentei olhar para esses quadros, no tuve restricción en el espíritu, senti uma resistência no meu espírito. porque era pornografía. Porque era pornografia. 2000 años atrás. 2000 anos atrás. Este fue el problema de siempre, Esse é um problema de sempre. el pecado de pornografía. O pecado da pornografia. Y el pecado abarca la fornicación, la pornografía. A fornicação abrange pornografia. Apareció una página, no sé cuántos la habrán leído, de Josh McDowell. Foi divulgada uma página de Josh McDowell na internet, não sei se alguém já leu. La recomiendo. Eu recomendo essa página. Se llama A un clic de distancia. A um clique de distância chama-se a página. Y la página es dura. E o conteúdo dessa página é muito dura. Y aparece un niño en su pieza de 8 años. Un niño de 8 años en su pieza. En su cuarto. Aparece um menininho de 8 anos no seu quarto, La computadora em frente do computador y mirando pornografía. e olhando pornografia. Y se ve y el video mostraba lo que el niño miraba.
E o vídeo mostrava o conteúdo daquilo que o menino estava Y olhando. había una mujer que decía, ¿te gusta mirarme? E uma mulher dizia ali naquele vídeo que o menino estava assistindo: tu gosta de olhar para mim? Estaba vestida. Ela estava vestida. Y ella dice, ¿qué te gustaría ver de mí? ¿Qué gustaría ver de mí? E ela diz para a criança: o que tu gostaria de ver do meu Y corpo? tenía 8 años. E 8 anos tinha o menino. En ese momento Neste momento, entra la madre y le dice, la cena está lista. entra a mãe e diz assim: o jantar está pronto. ¿Qué estás mirando? O que tu está olhando aí? No, nada. Nada, mãe, nada. Después se ve a la hija adolescente Depois vem a filha adolescente. y ella por celular E ela, através do está celular, escuchando conversaciones pornográficas. ela está escutando conversas de conteúdo pornográfico. Y se ve lo que ella estaba hablando. E se vê o que ela estava falando. Había 2 muchachos 2 rapazes acariciándola. acariciando ela. Y la madre llega E y dice, a mãe, "La cena está lista". a mãe chega e diz assim: oi, a janta está pronta. ¿Qué estás hablando? Tu está falando com quem? No, con nadie. Nada, mãe, tranquilo. Después se ve al padre Depois é o pai, que estaba en su pieza que estava no seu quarto. y estaba con el control remoto. E tinha o controle remoto da TV na mão. Estaba mirando pornografía. Estava olhando pornografia. Entra la esposa A esposa entra y el perro. e ele troca de canal. ¿Qué estás mirando? O que tu estás olhando? Una película. Nada, um filmezinho. Y luego se ven que están todos en la cena. Logo em seguida se acham todos ali no jantar Y el padre está orando. e o pai vai orar. Te damos gracias, Señor, Muito obrigado, Senhor, por la familia que me diste. pela família que tu me deste. Y en ese momento se muestra el niño de 8 años E ali se mostra o menininho de 8 anos y la mujer que vio lo acariciaba. e a mulher que ele tinha visto no vídeo estava acariciando ele. Y luego la adolescente, E depois a adolescente, con los 2 varones acariciándola. com aqueles 2 rapazes acariciando ela. Y el padre estaba orando. E o pai estava orando. Te damos gracias. Graças te damos, Senhor, pela família. En eso aparecen los brazos de la mujer que él veía E aí aparecem os braços da mulher que ele estava vendo na TV, acariciando. acariciando ele. Fornicación. Fornicação. Incluye pornografía. Também inclui pornografia. Y yo creí que la pornografía la veían los varones nada más. E eu pensava que a pornografia era um problema para os rapazes apenas. Pero veo que las mujeres también. Mas para as mulheres também é. Estuve en una reunión de jóvenes Eu estive numa reunião de jovens y después de estar orando por varios, e depois de orar por vários deles, quiso hablar conmigo una señorita de unos 23 años, 24. uma moça de 23, 24 anos pediu para falar comigo. Dice, yo soy adicta a la pornografía. E ela disse: eu sou escrava da pornografia. ¿Puede orar por mí? Tu podes orar por mim? Y empecé a orar. E eu comecei a orar. Y cuando comencé a orar, Quando eu comecei a orar, se le manifestaron los demonios. 2 demônios se manifestaram Empezó a nela. rugir como un león E ela começou a rugir como um leão. y a andar en el suelo como una víbora. E caiu no chão e começou a se arrastar como uma cobra. Ella era ayudante y líder de meninas. Ela servia, liderava entre as meninas na igreja. Satanás se mete. Satanás entra. Este video de Josh McDowell, Esse vídeo do Josh McDowell, él da una declaración al final. no final ele apresenta uma declaração. Dice, Satanás ataca a la iglesia desde adentro. Ele diz assim: Satanás ataca a igreja de dentro. En mi computadora, No meu computador, mi página, mi correo, mi correo, a caixa postal, sí. Ahí a veces aparece alguna mujer con poca ropa às vezes aparece alguma mulher com pouca roupa ali. y me dice, haga clic aquí. E diz assim, ó, abre uma janela e diz assim, ó, clica aqui. Y siento la tentación, tengo la tentación, E eu tenho tentação, eu sinto tentação de fazer isso. y no lo hago, Mas eu não faço. pero estoy pensando en otros que les pasa a ellos. Mas eu fico pensando em outros que acontece a mesma coisa. La vez pasada entré en la computadora y vio el cursor, Certa ocasião eu entrei no computador e aí eu vi o cursor,
que no era, Ponteirinho do mouse. que no era una flechita. Mas não era uma flechinha como Era una sempre. cruz. Era uma cruz. Y entonces yo pregunté en casa, ¿quién cambió la cruz por la flechita? Eu perguntei em casa, quem foi que fez isso? Quem trocou a flechinha pela cruz? Y estaba mi hijo, que todavía moraba con nosotros. E estava meu filho que na época morava conosco. Le digo, ¿vos cambiaste? Eu perguntei ele, tu trocaste isso? E ele falou, sim, eu troquei. ¿Y por qué? Por quê? ¿Y por qué una cruz? Por que uma cruz? Dice, porque todo lo que no coincida con la cruz, yo no quiero verlo. Ele disse, porque tudo aquilo que não combina com a cruz, que não coincide com ela, eu não quero ver. Un golpe para mí. Para mim foi um golpe isso. Pablo aquí tiene que hablar de la fornicación O apóstolo Paulo tem que tocar no assunto da fornicação. a la iglesia. Para a igreja. Y después habla del adulterio. E depois fala de adultério. ¿Cuánto problema tenemos con los adúlteros? Quanto problema temos com adúlteros? Hoy son muy pocos los matrimonios que llegan vírgenes al matrimonio. São muito poucos aqueles que chegam virgens ao casamento. Deseamos que nuestras hijas y también las chiquitos de la iglesia lleguen vírgenes al casamiento. E nós desejamos que as nossas filhas, que as crianças cheguem virgens ao Tanto casamento. varones como mujeres. Tanto homens como mulheres. Pero esto es una locura hoy. Mas isso é uma loucura hoje em dia. Nadie puede creer esto. Ninguém acredita que isso seja ¿Quién possível. puede llegar virgen? Quem pode chegar virgem até o casamento? En la iglesia se puede. Na igreja podemos. Y Pablo tiene que hablar de otros temas, E Paulo tem que abordar outros temas também. de la sodomía. Da sodomia, homossexualismo. Y primero tiene que hablar no habla exactamente primero de la sodomía, sino afeminados. Afeminados. Y también esto está catalogado como pecado. E isso está relacionado ali como pecado. La tendencia. A tendência. No hay práctica. Não a prática Solo somente, está la tendencia. mas a tendência. Y estas cosas tienen que ser desarraigadas. Essas coisas precisam ser arrancadas. Esto es pecado. Isso é pecado. En los pecados de homosexualidad, Entre os pecados de homossexualismo, Dios tiene que borrar del mapa Sodoma y Gomorra. por causa disso, Deus teve que apagar do mapa Sodoma e Gomorra. Y hay pecados que Dios los declara como terribles, malos. E tem pecados que Deus mesmo classifica como muito terríveis, muito maus. Pero la sodomía lo dice que es abominable. Mas a sodomia, Deus diz que ela é abominável. Y son los pecados que Pablo está señalando a la iglesia de Corinto. E são pecados que Paulo está chamando a atenção da igreja em Corinto. Porque estaban rodeados de gente así, Porque eles estavam cercados de pessoas com essas práticas. como nosotros hoy. Assim como hoje nós estamos. Parientes, amigos, compañeros. Parentes, amigos, companheiros. Y parece una cosa normal. E parece algo normal. Y a nuestros hijos en la escuela están queriendo cambiar la enseñanza. Estão querendo mudar o ensino dos nossos filhos na escola. Donde ya no hay más hombre y mujer. Já não se ensina mais que tem homem e mulher. Hay hombre, hombre, mujer, mujer. Tem homem, homem, mulher, mulher. Se está quitando, por lo menos en Argentina, el Día del Padre y de la Madre. Lá na Argentina já estão tirando fora o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Porque esta es discriminación. Porque isso é discriminatório. Y la iglesia está siendo rodeada de todo esto. A igreja fica cercada por tudo isso. Y gran parte de la iglesia E uma grande parte da igreja está abriendo las puertas a todo esto. está abrindo as suas portas a tudo isso. Comenzó abriendo las puertas al divorcio y recasamiento. Começou abrindo as portas à situação de divórcio e novo Y casamento. permitió dentro de la iglesia matrimonios que no son matrimonios. E admitiu dentro da igreja casais que não são casais. Y luego los hijos ven esos modelos E logo as crianças começam a ver seus modelos. y dicen, yo quiero, si mi matrimonio no funciona, entonces yo hago lo que él hace. Ah, então vai ser assim comigo. Se o meu casamento não funcionar, eu vou fazer como aquele lá fez. Y ya escuché, E eu já escutei. no en Argentina, no en Brasil, Não na Argentina e nem no Brasil. que algunas denominaciones cristianas serias Que algumas denominações cristãs sérias se han abierto a recibir parejas
de homosexuales. Já estão admitindo casais homossexuais. Porque son buena gente Porque são gente boa. y manifiestan una entrega a Cristo. E eles demonstram uma entrega genuína a Cristo. Cuando abrimos un poquito la puerta de la iglesia al pecado, Quando abrimos uma frestinha da porta da igreja ao pecado, después no lo podemos cerrar. não conseguimos fechar mais depois. En un dique, Numa barragem, um dique, una pequeña fisura uma rachadura pequenina es suficiente para que el dique explote. é suficiente para que aquela barragem, aquele dique arrebente El pecado. o pecado. El pecado del sexo O pecado sexual ha invadido nuestra sociedad. invadiu nossa sociedade. Es más, para poder vender algo, Hoje em dia, para que se consiga vender alguma coisa, presentemos algo sexual. precisamos ligar aquilo com algo sexual. Antes, los presidentes de las repúblicas Antes, os presidentes das repúblicas y los magistrados e os juízes, tenían magistrados, o sea, gobernadores, as autoridades, os governadores, tenían que ser personas ejemplo eles tinham que ser pessoas exemplares en familia. na sua família. Pero hoy vemos cualquier cosa Mas hoje, qualquer coisa é o que se vê. y crea ánimo en la gente. Crea ánimo en la gente para seguir sus pasos. E isso acaba estimulando as pessoas a seguirem os seus passos. O sexo. Es para cuidarlo de nosotros. Nós temos que nos cuidar. Yo sí me tengo que cuidar del sexo, Eu preciso me cuidar com o sexo. porque algunos dicen, pero usted no es joven. Porque alguns dizem assim, mas tu não é mais jovem? ¿Sabe cuántos años tenía David cuando pecó con Betsabé? Vocês sabem quantos anos Davi tinha quando ele pecou com Betsabé? De 55 a Batseba? 60. De 55 a 60 anos, entre 55 e 60 anos. Entonces, si yo me tengo que cuidar del pecado, Então, se eu preciso me cuidar do pecado, del sexo, do sexo, yo no podría cuidarme, no quiero ver esto, no quiero ver aquello, así. não é assim que funciona. Eu não quero ver isso, não quero ver aquilo, não é só isso. Me tengo que cuidar de los deseos de mi corazón. Eu preciso cuidar dos desejos do meu coração. Me llamó la atención. Me chamou a atenção A veces hablamos de no contaminarnos con el mundo. que muitas vezes nós falamos sobre não nos contaminarmos com o mundo. Hermano, no se contamine mirando aquí, yendo allá. Meu irmão, não se contamine olhando isso aqui, assistindo aquilo outro. Y los otros días leyendo un evangelio, E nos outros dias, leyendo un evangelio, lendo um dos evangelhos, veo que Jesús dice eu vejo que Jesus disse que la contaminación no viene de afuera, que a contaminação não é o que vem de fora que contamina o homem, sino de adentro. mas aquilo que sai do coração do homem. Eso contamina al hombre. É isso que contamina o homem. Del corazón del hombre Do coração do homem salen los adulterios, procedem os adultérios, la fornicación. a fornicação. Para mí fue nuevo, Para mim, tremendo. fue nuevo. Foi novo isso. Siempre me cuidaba de afuera, Eu sempre me cuidava das coisas externas, pero ahora me di cuenta que no. mas agora eu percebi que não. Yo, aquí, lo que sale de aquí, ¿me contamina o me santifica? É o que sai aqui de dentro que vai me contaminar ou me santificar. Y aquí, Pablo está hablando de pecados gruesos, E aqui Paulo fala de pecados grosseiros. ladrones. Ladrões. ¿Cuántos ladrones tenemos hoy? Quantos ladrões nós temos hoje em dia? Están todos fuera de la iglesia, ¿no? Todos estão fora da igreja, né? Que tal? Esta carta, ¿a quién está escrita? Essa carta está escrita para quem? Ladrões. De paso digo, el adulterio es un robo. Eu afirmo o seguinte: o adultério é um roubo. Alguien le está robando el marido a una mujer. Alguém está roubando o marido de alguma mulher. Alguien le está robando el padre o la madre a esos hijos. Alguém está roubando um pai ou uma mãe dos seus filhos. Pero cuánto robo que hay por todos lados. Mas quanto roubo existe por todos os lados. La gente roba como hábito. As pessoas roubam simplesmente como um hábito. Mi esposa fue al supermercado con sus discípulas Minha esposa foi ao supermercado com as discípulas y las llevó a ellas para que vean cómo compran. e levou elas junto para que vissem, acompanhassem ela nas compras. Y cuando terminó de comprar, Quando ela acabou de comprar, pagou, y mi esposa siempre se fija en el ticket. e a minha esposa sempre examina o ticket da registradora. A ver
si está bien el vuelto confere para ver se está bem y comprobó que le habían dado de más 10 centavos. e ela verificou que no troco tinham entregado 10 centavos a mais para ela. 10 centavos no es nada 10 centavos não é nada en Argentina. na Argentina. Y entonces ella tomó la moneda Então ela pegou os 10 centavos y dice, ¿qué hago con esta moneda? e pensou assim, o que eu faço com essa moeda? Y las discípulas dicen, no es nada esto. E as discípulas falaram, não, isso esquece, isso não é nada. Sí, pero esta moneda no es mía. Mas essa moedinha aqui não é minha. Pero nadie se da cuenta de eso. Mas ninguém nem se importa com isso. Pero hay alguien que está mirando estos 10 centavos, Mas tem alguém que está olhando para esses 10 centavos aqui, que no son míos. que não são meus. Fue a la caja Ela voltou até o caixa y le dijo a la encargada, e falou para a atendente ali, me dio 10 centavos de más. tu me deste 10 centavos a mais. Ah, no importa, señor. Oh, senhora, tranquilo. Pero no son míos. Mas não é meu. Pero señora, si tiene que venir la encargada es un problema. Ah, senhora, por favor, se eu tiver que chamar a encarregada do setor aqui, vai ser um problemão. No es mío esto. Mas isso não é meu. Y tuvo que venir la encargada. E a encarregada teve que vir para atender. ¿Qué diferencia para Dios es 10 centavos a 1 millón de pesos? Que diferença tem para Deus 10 centavos ou 1 milhão? O coração. Del paso, las discípulas recibieron un ejemplo E as en discípulas, palabras. aquele dia as discípulas receberam um ensino, um exemplo sem palavras. No se van a olvidar nunca más. Nunca mais vão esquecer disso. ¿Cuántos ladrones que hay? Quantos ladrões existem? Se quedan con canetas, Ficam com canetas, con hojas com folhas, para escribir. sim, folhas de papel. Y sacan del trabajo, Tiram do trabalho, no pagan pasaje colectivo, não pagam passagem do ônibus, robos. roubos, pecado. Entonces, Satanás entra por aí. él es experto en robar. Ele é especialista em roubar. Avaros. Avarentos. ¿Quiénes son los avaros? Quem são os avarentos? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Tudo é para mim, tudo é para mim. Esto es mío, mío. Isso é meu, isso é meu, isso aqui também é meu. Parecen gatos. Parecem gatos. Mío, mío. Miau. Mío, mío. Só os argentinos que parecem gatos. Miau, miau, miau. El avaro tiene mucho, O avarento tem muito, no quiere dar. mas ele não quer repartir. Una vez estaba en mi pieza con Dios. Certa vez eu estava no meu quarto com o Senhor, Estaba alabando. estava louvando, En eso tuve una palabra de Dios. e naquele momento eu recebi uma palavra de Deus. Y Dios me dice, E Deus me falou, abre el ropero. abre o teu roupeiro. ¿Cuántas camisas tenés? Quantas camisas tu tens? En aquel entonces tenía 5 o 6. Naquela época eu tinha 5 ou 6 camisas. Y Dios me dice, ¿de quiénes son esas camisas? E Deus me falou, de quem são essas camisas? Mías, Señor. Eu respondi, são minhas, Senhor. Y otra vez su palabra. E outra vez veio a palavra, ¿De quiénes son esas camisas? de quem são essas camisas? Mías, Señor. Eu falei, minhas, Senhor. Y otra vez, ¿de quiénes son esas E a camisas? pergunta veio de novo, de quem são essas camisas? Tuyas, Señor. São tuas, Senhor. Amém. ¿Cuántos pantalones tienes? Quantas calças tu tens? Y conté. Como eu contei. ¿De quiénes son esos pantalones? De quem são essas calças? Míos, Señor. São minhas, Senhor. ¿De quiénes son? De quem são mesmo? Tuyos. São tuas, Senhor. Abre la mesa de luz. Mesa de luz. A gaveta? La que está al lado de la cama. Ah, o criado mudo. Criado mudo. ¿Cuántos zapatos tienes? Quantos sapatos tu tem? Vários. ¿De quiénes son? De quem são? Tuyos, Señor. São teus, Senhor. ¿Y por qué ese zapato está sucio? Por que esse sapato está sujo? Si es mío. Se ele é meu. Perdón, Señor. Perdão, Senhor. Al mediodía vino un hermano Quando foi meio-dia, chegou um irmão. que muy pobre Muito pobrezinho. y lo invitamos a comer. E nós convidamos ele para comer conosco. Y vi que su camisa estaba bastante gastada. Vi que a sua camisa estava poída, estava gasta.
Hermanos, yo soy hijo único, no sé si sabían. Não sabe. Ele está dizendo que ele é filho único. Meu, para mim. ¿Hay algún otro hijo único? Tem mais alguém aqui que é filho único? Aqui, 2, 3. Qué alivio. Que alívio! Y yo cada vez que miraba al hermano le veía gastar. E cada vez que eu olhava para o irmão, eu olhava ali para aquela gola gastada, poidinha. Y Dios me dice, E Deus me falou: dale una de las camisas. dá uma das camisas para ele. Fui al ropero Eu fui até o roupeiro y agarré una camisa. e peguei uma camisa. Y Dios me dice, ¿de quiénes son las camisas? E Deus me falou: de quem são essas camisas? Tuyas. São tuas, Senhor. Bueno, esa no. Então não é essa, Esta que é aquela ali. Pero Señor, la usé una vez. Mas, Senhor, eu usei só uma vez essa camisa. ¿De quién es esa camisa? De quem é essa camisa? Tuya. É tua, Senhor. Dale mi camisa. Dá a minha camisa para ele. Mi camisa. Dá a minha camisa. Avarentos. Hay gente que tiene no sé cuántos pares de zapatos. Tem pessoas que têm não sei quantos pares de sapatos. Tienen que tirarlos. Tienen que tirarlos, arrojarlos, sacárselo encima, a la basura. Tem que jogar fora, isso? É na basura? Tem que jogar no lixo. Y se ponen los con moho. ¿Moho? Humedad. Mofo! Ficam mofados, ficam mofados. ¡Qué ruina! Se estragam. É tanto sapato que cria mofo. Y no le damos a que necesita. Mas não dão nada para os necessitados. No compartimos. Não repartem. ¿Esto qué es? O que é isso? Pecado de avaricia. Isso é pecado de avareza. La verdad es que el dinero que ganamos Na verdade é que o dinheiro que ganhamos es para el reino, é para o reino, para nosotros para nós y para los necesitados. e para os necessitados. Oh, la avaricia está por todos lados. Hoje em dia a avareza está por todo lado. Y acá está el pecado de avaricia. E às vezes o pecado de avareza. ¿Cuántos avaros hay en la iglesia? Quantos avarentos há na igreja? Y después dice borrachos. E depois fala sobre os bêbados. Y algunos hermanos dicen, E alguns irmãos falam: tengo una sed, eu tenho uma sede, voy a tomar una cerveza. acho que vou tomar uma cervejinha. Si tiene sed, ¿por qué tiene que tomar? Se tem sede, tem que tomar o quê? Mas hay algunos borrachos que son borrachos de una lata de cerveza. E se existem bêbados que são bêbados de uma lata de cerveja. Son adictos. Eles são escravos. Y otros a 2 litros, 3 litros. E outros são escravos de 2 litros, 3 litros. Y algunos están usando hoy, ¿saben qué? Para justificar su adicción. E outros estão usando, sabe o que eles usam para justificar a sua dependência? No, yo soy un catador de vinos. Ah, eu sou um degustador de vinhos. Litros e litros de degustação. Yo no digo que no podemos tomar, Eu não estou afirmando que não podemos beber, pero cuidado. mas muito cuidado. Cuidado a los borrachos. Cuidado com os bebedores, com os bêbados. Amén. Amém? Digo rápido, los estafadores. Roubadores? Maldizentes? Não. No estafadores. Borrachos, maldicientes. Depois de maldizentes é o que? Roubadores? E depois? Roubadores. Estafadores, roubadores. Aprovecharme de otro Aproveitar-me de outros para ganar más dinero. para ganhar mais dinheiro. No me importa que quede en la ruina del otro. Não me interessa se o outro vai falir, se ele vai ficar arruinado. Yo quiero ganar. Eu quero ganhar. Y los maldicientes, E os maldizentes, decir malas palabras. dizer palavras más. Dice, termina así el versículo. O versículo termina assim: No heredarán el reino de Dios. não herdarão o reino de Deus. Están perdidos. Estão perdidos. La salvación se pierde. É possível perder a salvação? Y si uno abre las puertas al pecado, E se alguém abre as portas ao pecado? perdón que, hermanos, ¿cómo cerramos la puerta al pecado? Como fechamos a porta ao pecado? Arrepentimiento. Arrependimento. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 28, 13?
Vocês lembram do que diz lá em Provérbios 28:13? El que encubre sus pecados Aquele que encobre suas transgressões no prosperará. jamais prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta Mas aquele que o confessa e deixa alcanzará misericordia. alcançará misericórdia. El que los confiesa Ao que confessa y se aparta. e deixa, abandona. Hay que confesarlo. Tem que confessar o pecado. ¿Por qué confesar? Por que precisa confessar? Porque la confesión habla del odio que le tengo al pecado. Porque a confissão fala daquele ódio que eu preciso ter ao pecado. Quiero sacármelo de encima. Eu quero arrancar, quero tirar aquilo de mim. El que los confiesa Aquele que confessa y se aparta e abandona, alcanzará misericordia. esse alcançará misericórdia. Y si no los confieso y no me aparto, Mas se não confessa, não deixa, ¿puedo confiar en la misericordia de Dios? eu posso então confiar na misericórdia de Deus dessa forma? Dice que la misericordia funciona cuando hay arrepentimiento. Ali diz que a misericórdia funciona quando existe arrependimento. Y el perdón también. E o perdão também. Vamos a poner de pie. Vamos nos colocar em pé. Rápidamente. Rapidamente. Quisiera que si alguien necesita dejar algún pecado, Gostaria de que se alguém necessita, se alguém precisa abandonar algum pecado, venga acá adelante. que venha aqui à frente. Juntos vamos a pedir perdón. E nós juntos vamos pedir perdão. Venha à frente. No puedo arrepentirme por ustedes, Eu não posso me arrepender no lugar de vocês. pero sí queremos arrepentirnos Mas nós queremos nos arrepender delante de Dios. diante do Senhor. Vamos a confesar Vamos confessar y agora. vamos a dejar el pecado. E vamos abandonar o pecado. Tomar una decisión ahora Tomar uma decisão agora de dejar de pecar. de deixar de pecar. Sea cualquier pecado que hemos mencionado Seja qualquer um dos pecados que nós temos mencionado. o otro que no mencioné. Ou outro que eu não tenha mencionado. Vamos a cerrar las puertas al diablo. Mas nós vamos fechar a porta para o diabo. ¿Cómo cerramos las puertas? Como fechamos a porta? Con la confesión. Com a confissão. Con Com y arrependimento. renunciar al E pecado. renunciando ao pecado. Cada uno Cada pueda expresar con su boca que expresse agora com a sua boca el pecado o pecado. y que renuncie. Que expresse o pecado e que renuncie ao pecado. Tengamos un tiempo con Dios. Vamos ter um tempo com Deus agora. Entramos bajo convicción del pecado. Estamos debaixo de convicção de pecado. Algunos aparecen ahora, Alguns aparecem no momento, pero luego aparecerán después. mas outros aparecerão mais depois. Tiene que haber disposición Precisa haver disposição al arrepentimiento ao arrependimento y a la confesión. e à confissão. La confesión A confissão es buena dirigirla a Dios é bom dirigir a confissão a Deus y también unos a otros. e repartir uns com os outros. Quizás necesites algún hermano o una hermana Talvez tu precises de um irmão ou de uma irmã a quien abrir el corazón para que tu possas abrir teu coração y puede orar por ti. e que possa orar por ti. Esta mañana Nesta manhã, nos lavamos en la sangre de Cristo. nós estamos sendo lavados no sangue de Jesus. Recibimos tu perdón Recebemos o teu perdão, Senhor. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Gracias Graças te por damos tu sacrificio. pelo teu sacrifício. Hoy me lavo Hoje me lavou. en la sangre del Cordero Eu me lavo no sangue do Cordeiro hoje. y recibo el perdón E eu recebo o perdão y la limpieza e a limpeza en cuerpo, alma y espíritu. no meu corpo, alma e espírito. Gracias, Señor. Graças a ti, Senhor. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Recibo tu paz. Nome de Jesus. Amén. Cabe perfeitamente, nesse momento de meditação, esse texto fica em 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus me lembrou, falando comigo, depois disso, em Gênesis fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, bem claro assim, nós muitas vezes queremos ser discípulos ou cristãos para os outros. O que eles vão pensar de nós, o que eles acham de nós. E aí nós fizemos um personagem, nós temos uma postura, às vezes evangélica, né? Mas o nosso interior é cheio de pecados. Então o Senhor quer que nós reconheçamos essa soberba, esse tronco e chegamos à raiz, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Senhor é um Deus que não tem nenhum desses pecados,
Nele não houve pecado algum. Então, vamos buscar essa imagem e semelhança do Senhor em nós. Como estamos retirados para estar com Deus, Como nós estamos em retiro para estar com o Senhor, aprovechemos este tempo também para limpiar nuestra alma vamos aproveitar esse tempo para limpar a nossa alma, y nuestro cuerpo, e o nosso corpo, y nuestro espíritu. e o nosso espírito. Y si pueden abrir el corazón con alguien, E se vocês podem abrir o coração com alguém, y que esa persona ore por usted. que essa pessoa possa orar por vocês. No nos vamos a escandalizar. Não. No nos vamos a escandalizar. Não vamos nos escandalizar com o que vai ser compartilhado, confessado, Porque todos sabemos lo que es pecado. porque todos sabemos o que é pecar. Y podemos hablar de esto con libertad. E nós podemos falar disso com Y liberdade con arrepentimiento. e com arrependimento.